Amigos do Saúde Digital, com um médico inovador, hoje, médico que deu baixa no CRM. Você vai conhecer essa história agora. Estou aqui com Ariovaldo, carinhosamente tratado como Ari. Me permita, vou te chamar de Ari aqui, viu, meu colega? E eu quero saber um pouco, Ari, do seu background antes da gente entrar na sinapse, na metodologia que você desenvolveu para trabalhar educação. Ah, legal. Super obrigado pelo convite, feliz de estar aqui. Sei que você é uma referência na área. Muito legal todo esse ecossistema que está aí evoluindo na medicina digital. Meu background é simples, eu venho de Barbacena, onde eu fiz medicina e me formei professor de cursinho. Saí de lá, me tornei neurologista, passei 15, 20 anos em Belo Horizonte, quando eu era especialista em dor de cabeça. E nessa caminhada, vamos dizer assim, né? Fiz mestrado, doutorado, até me tornar professor universitário. Perfeito. Nessa jornada, você conheceu quem indicou você, quem sugeriu o seu nome. Eu já te conhecia do mercado, não tinha acesso a você, mas o Alexandre Moura, que é um especialista médico, professor, especialista em PBL. Uhum. Você conheceu o Alexandre Moura também e decidiu cursar uma outra carreira até dar baixa no CRM. Conta isso pra gente. Cara, esse encontro com o Alexandre Moura é muito legal. Como eu fui professor de cursinho, já dava aula em faculdade, também tinha atividade de palestrante, eu me julgava um bom professor. Aí um dia, uma faculdade quis entrar em Belo Horizonte e trazer um currículo inovador para concorrer com o FMG e Ciências Médicas. E essa escola nova, né, trazia o currículo inovador na época, que era o PBL, o Problem Based Learning. Eles tinham um negócio legal que o processo seletivo para você entrar na escola era uma capacitação em PBL. Primeiro dia, eu entro, não conheci o Alexandre Moura. Aliás, encontrei com ele num casamento sábado. Um abraço, Alexandre. Obrigado pela indicação aí, hein? Casamento, não, festa de 50 anos. Agora tô nessa fase de festa de 50 anos. E aí, cara, ele me mostra uma pirâmide assim. O topo da pirâmide dizia que quando você assiste uma aula, você retém 5% do conhecimento. E quando você dá uma aula, você retém 80%. O Alexandre virou para mim, me olhou no olho e disse assim: Ari, você quer ser um showman ou você quer ser um educador? Meu, na hora que ele falou isso, eu acredito que a educação é a grande agente de transformação econômica, social. Eu ali me transformei. Então eu conheci o PBL com o Alexandre e aí iniciamos essa caminhada. Né? E eu não sabia dessa história, mas eu vou permitir complementar o Alexandre, que você virou os dois, viu? Um educador e um showman. Isso aqui é bom. Boa. Faz sentido. Mas me conta aí. Aí, o que aconteceu? Você foi baseado no PBL. Sim. Você viu que o que você já estava fazendo poderia ser aperfeiçoado e Sim. tinha espaço. Sim. Eu, em 2008... convidado como speaker, na época eu era especialista em cefaleia, então é muito comum, né? Quando você se torna referência na área, você começa a ser convidado para dar aula. Cara, eu tive uma oportunidade incrível. Em 2008, eu acho que eu dei aula em quase todas as cidades brasileiras com mais de 500 mil habitantes. Foi muito forte, Mas né? falando sobre o tema cefaleia? Falando sobre o tema cefaleia. Como então, um speaker de farma, como speaker de farma, um key opinion leader, exatamente. Sim. Então, viajei ao Brasil, é muito comum, né? Quando você... na época eu estava no HC de BH, era referência, liderava um ambulatório de cefaleia, então publicava muito, tinha consultório, estava na mídia e viajava o Brasil dando aula. Teve uma coisa que me chamou a atenção, estava uma vez em São Luís do Maranhão e logo depois que a aula terminou, a gente foi pro jantar. Cara, eu ouvi uma pergunta que eu falei assim, eu acabei de falar isso tem 30 minutos. Ou o cara foi no banheiro, ele estava dormindo, na época não tinha WhatsApp. Como é que ele está me fazendo essa pergunta agora? Continuei viajando e vi que aquele era um padrão. Que as pessoas não aprendiam na aula expositiva e elas queriam essa troca, elas queriam trocar a vivência. Inspirado nisso, eu vi como é que o grupo tutorial do PBL funcionava e eu tive uma inspiração numa coisa que é clássica no mundo dos negócios, que é a curva de Rogers, é uma curva de adoção de inovação, que mostra que você tem os early adopters, aqueles caras que partem na frente, a maioria principal que demora um pouquinho e os céticos refratários. Eu percebi que se eu fizesse um grupo tutorial tendo, ao invés de um speaker, um fazendo um papel de moderador para puxar a discussão
e o QOL virasse uma referência, o que a gente chama de gabarito, a gente poderia fazer uma atividade dinâmica em que um influenciaria o outro. Então, juntando influência social e grupo tutorial do PBL, nasceu o Synapse Based Learning, o SBL. E aí, a caminhada continua. Entendi. E aí, você viu uma oportunidade de preencher. Então, você já era convidado pela indústria farmacêutica como um KOL, dava a palestra no padrão tradicional, slide e pá. E, cara, eu vejo muito sinergia no que você fala, que eu comecei a empreender com os meetups, que eram encontros presenciais que aconteciam no Cubo. Começou em novembro de 2017. E eu fui até a pandemia, 25 encontros, um por mês, sem falhar. A gente alcançou presencialmente 3 mil pessoas e online mais de 4 mil pessoas, que a gente fazia transmissão online. E a premissa principal, desde o primeiro dia, Ari, foi não teria slide. Olha que legal. E não sei se o papel que eu faço um pouco aqui no meu podcast, que o podcast veio do Meetup. Entendi. Que eu comecei a ser esse papel de moderador, Ari. Exato. Eu convidava as pessoas, estudava as pessoas que seriam os gabaritos, né? E eu começava a perguntá-las e falava, não tem... Ah, não, eu quero levar um slide. Não, infelizmente não tem slide. E a plateia poderia perguntar, eu caminhava com o microfone. Mais ou menos isso que você está falando. Sim, Você desenvolve essa metodologia e vê um mercado nisso e fala, agora eu tenho um negócio aqui. Exatamente. O último aspecto desse... É exatamente o que você falou, a dinâmica é essa. A única, talvez, pitada que veio da influência social nesse sentido era propositalmente ter no encontro 2 a 3 influenciadores. Participantes que não sabiam do seu papel, eles eram convidados, mas eram participantes que tinham mais experiência. Eu percebi que os indivíduos mudam o comportamento mais quando ele vê o par adotando determinada tecnologia do que o contrário. Então, juntei isso tudo, né? Não, mas explica aí. O cara não sabia que ele ia cumprir esse papel? Não. Mas como você fazia? Você mapeava? Exatamente. O cliente, ele já tinha uma noção exata do comportamento de cada médico, ou seja, de uma segmentação. E eles já sabiam que tinham participantes mais experientes, os early adopters. Então, quando a gente faz um evento, 8 a 16 pessoas, um moderador e um gabarito. Ali sempre vão ter 2 ou 3 participantes mais experientes, que são os influenciadores, e propositalmente a gente não chama os céticos. Porque o cético atrasa o processo. Isso foi fruto de uma série de experimentos em 2008 e 2009 em BH. Fiz evento à noite, no almoço, 20 pessoas, 15 pessoas, 5 pessoas, piloto, aquela coisa de, né, você desenvolver o protótipo. Quando ficou pronto, eu cheguei, um cliente me perguntou assim, cara, esses eventos de Belo Horizonte, os médicos gostam, eles beneficiam mais pacientes, eles desenvolvem know-how trocando experiência, isso traz resultado pra gente. Mas aí que vem a negócio do empreendimento, né, Lourenço? Foram quase 2 anos tentando convencer o primeiro cliente de que era possível fazer um speaker training, um train the trainers, para criar multiplicadores. E demorou. Aí em agosto de 2010 eu fiz o primeiro speaker training do SBL aqui em São Paulo, e aí a caminhada continua. E aí você desenvolve essa metodologia, enxerga o mercado, principal cliente indústria farmacêutica, principal persona médico, trabalhar educação médica para levar valor, para impactar o desfecho em saúde com o paciente. Exato. Nisso tudo, você tem uma experiência no exterior. Isso. Aí o que aconteceu no exterior? Cara, eu já tinha feito doutorado e estava a fim de fazer um pós-doutorado e um experimento para testar a metodologia. Eu não sabia se eu fazia isso em unidades básicas de saúde, porque eu atuava como professor e eu poderia fazer isso. Só que o meu irmão meu irmão é engenheiro agrônomo especialista em café. E a gente batendo papo, ele me chama de Júnior, né? Júnior, trabalha comigo até hoje. Isso aqui ninguém aguenta mais no agronegócio, o dia de campo. O que é o dia de campo? Aula expositiva com slide. Tem também a atividade prática, mesma história. Peraí que eu vou fazer um ponto aqui. Meu pai
é homem do campo, pequeno produtor rural no interior de Minas, então eu sei bem o que você está falando. E a indústria é muito semelhante. Uau. A indústria é de medicamentos humanos e a indústria de medicamentos defensivos, fertilizantes, maquinário, na agropecuária, isso, né? Isso. E aí você tem uma educação para mostrar os seus produtos para os prescritores médicos, e você tem uma educação para mostrar os seus produtos para os influenciadores e para os produtores. Isso. E aí seu irmão trouxe isso para você. Ele falou assim, olha, você tem um engenheiro agrônomo, produtor rural, médico, paciente. Hoje, depois que eu me aprofundei, eu fui saber que isso tem nome e sobrenome. Chama educação profissional, que é muito legal, né? Porque você lida com pessoas, você deve lembrar do seu pai, que arrisca todo dia usar um produto novo, às vezes dá certo, às vezes não dá. E aí, Lourenço, eu falei assim, cara, eu vou estudar metodologia com pequenos cafeicultores do interior de Minas Gerais. Na época, o meu orientador, um grande mentor, hoje ele acabou de virar professor titular lá da UFMG, o Cássio foi o primeiro a ir para a Holanda numa parceria da Erasmus, na Faculdade de Roterdã, com a UFMG. Eu vi que ele fui visitá-lo, coisa ocasional, ele estava um dia numa academia, falou que ia para Holanda, eu tinha marcado uma viagem para lá com a esposa, aquelas viagens de passear, eu falei, vou lá te visitar. A hora que eu vi onde ele morava e onde os filhos dele estudavam, eu falei, eu quero vir para cá. Aí foi uma saga porque eu precisava de arrumar um orientador, e a parte difícil de ser disruptivo é que você rompe os laços sociais. Então todo mundo que eu escrevia na Holanda me falava assim, cara, é muito interessante a sua ideia, mas não é minha linha de pesquisa. Até que eu fui para lá, o Cássio vai para lá fazer um curso, conheci o professor Stefano Puntoni, hoje ele acabou de pedir demissão em Roterdã e assumiu como professor titular lá em Wharton. O Stefano, gostei, vem para cá, fui para lá, e aí a gente rodou um experimento testando o SBL para avaliar a aprendizagem de pequenos cafeicultores familiares. Então, ficamos um ano na Holanda, fazendo isso, voltamos, deu um paper super legal, e a gente continua, volta para o Brasil e continua a caminhada. Nesse ínterim, o trabalho foi aumentando tanto e foi ganhando tanta força que eu percebi que eu tinha que ter foco. E eu não estava achando legal mais quando o paciente, eu era especialista em enxaqueca, me mandava uma mensagem com dor e eu não estava focado. Eu falei, isso não é honesto, cara, isso não é honesto. Eu tinha feito uma vasectomia, e tive dor depois da vasectomia, liguei pro médico, ele falou, não, vem aqui pra eu te ver. Cheguei lá, ele falou, você gripou? Eu falei, mas como é que você sabe? Você gripou, fez uma manobra de Valsalva, um sangramentozinho é só isso, a dor melhorou. Eu falei, o médico tem que estar presente. Aí eu falei, não vou continuar na atividade, queria liberdade regulatória, e aí decidi dar baixa no CRM e tocar a vida. E lá em Roterdã, você tem contato com um conceito fundamental que você aplica hoje, que é o neuromarketing. Exatamente. Como que isso entra no SBL, né, que é o Synapse Based Learning? Perfeito. Entra da seguinte forma, eu me apaixonei, quando eu vou para Roterdã, a Faculdade de Medicina de lá a gente tem, né, a Silvia Mamed, o Henk Schmidt, referências maiores de PBL no mundo. Mas eu já estava no mundo de negócios. O professor Alex Smith, não sei pronunciar o nome dele holandês, em 2012 ele cria o termo neuromarketing. O que eles fizeram? Eles levavam, como eles são estudiosos de comportamento humano, são o que eles chamam de cientistas sociais, eles fazem estudos testando preferência de consumidor, coloca o cara, né, o indivíduo recebe 15 euros e fica fazendo teste no computador. Eles pediram para o hospital se eles não poderiam usar o eletroencefalograma e a ressonância magnética para durante a noite continuar fazendo o teste, mas tendo, além da medida de preferência, um teste neural. E aí, cara, eles começam a perceber que o comportamento humano dependia de uma série de fatores. Na verdade, eles comprovam o que começa com Daniel Kahneman, que é economia comportamental, a mostrar que o cérebro humano funciona via sistema 1, sistema 2. E aí, em Roterdã, eu começo a entender o que é neuromarketing. No SBL, a gente tem como uma premissa a aprendizagem ativa, a educação, mas na outra é o mecanismo de mudança de comportamento humano, que começa quando você provoca incerteza,
e ele fica reflexivo e depois ele muda comportamento. Então o SBL ele não termina só no evento. A gente tem todo um processo de acompanhar os participantes por 90 a 120 dias. Aí que entra o Rafa, meu irmão, que lidera essa parte, porque o nosso foco final é construir expertise e mudar comportamento humano. Então, tudo isso num caldeirão deu aí o SBL. O SBL. Vai dentro do SBL, né? Você acrescenta alguns produtos, Sim. né? Que compõem o seu portfólio de serviços, né? E nesse ponto você também começa a trabalhar no digital. Sim. Como é que foi essa transição? Primeiro, eu percebi que na hora de acompanhar essas pessoas depois do SBL, esse modelo de um fala, o outro escuta, né? Doutor, o senhor foi no evento, o que o senhor achou? O senhor viu que essa nova possibilidade é bacana? Pensa lá visitando seu pai, né? O senhor não vai fazer isso? Eu, na época, como as faculdades PBL têm muita orientação de atenção primária à saúde, com o próprio Alexandre, eu conheci a consulta centrada na pessoa. Um modelo que vem do Canadá e da Inglaterra e que mostra que os bons médicos são aqueles médicos que olham nos olhos. Com isso em mente, eu falei, esse modelo de comunicação aqui seria muito legal no 1 a 1. Então nasce a comunicação centrada na pessoa. Que hoje a gente usa, por exemplo, esse ano a gente treinou MSLs, profissionais técnicos da indústria, médicos dentistas de Portugal para melhorar o manejo de dor orofacial. Onde tiver relação humana, a coisa acontece. Só que aí, em 2018, eu vou num evento da Hotmart, que eu nem sabia o que era, e vejo uma aula do Murilo Gun. A cabeça fez assim, né? E aí, quando eles trouxeram o conceito do inbound marketing, eu falei, tem uma maneira humanizada aqui de educar, de se comunicar. Então, o último componente que compõe essa cesta da sinapse, na verdade o SBL ele evolui para a aula dialogada, um modelo um pouco mais simples de implementar porque não depende de moderador e gabarito. Isso se espalha pela América Latina. A comunicação centrada na pessoa fica voltada para 1 a 1 e a gente desenvolve essa comunicação digital. Então eu trago elementos de persona, copyright, gatilho mental, storytelling, marketing de conteúdo, tráfego orgânico, tráfego pago, para promover engajamento. Então, hoje, a gente chama isso tudo de método sinapse, que pode ser para pequenos grupos, que aí é o PBL, aula dialogada, grandes audiências, oratória, 1 a 1, que é a comunicação centrada na pessoa, e a comunicação digital, que vem nesse modelo. Foi um desafio botar tudo isso nessa sombrinha que hoje a gente chama de método sinapse. Legal. Esta sua vertente no digital, até que ponto ela se parece com uma agência de lançamento estilo Érico Rocha? Até que ponto isso se encaixa ou é uma outra vibe? Não, Lourenço, impressionante sua velocidade de sensibilidade. Eu vou pro evento da Hot, tô vendo todo mundo no corredor falando assim, você já fez 6 em 7? Você já fez 6 em 7? Mas o que é 6 em 7? E vejo o Murilo Gun, o cara me cutuca e fala, ele fez 7 em 1. Então, pra quem tá nos ouvindo e não sabe, né? Conta aí o que é. 6 em 7 é você lançar um infoproduto, um curso online e vender 6 dígitos em 7 dias. O Murilo Gun vende 7 dígitos, mais de 1 milhão em 1 hora. Pirei, né, cara? Pirei, fui no evento do Érico Rocha, vi isso tudo. E você pegou, é exatamente o nosso braço de comunicação digital eu percebi que esses edtubers, esses caras de raiz que, rasgaram todos os manuais de educação e começaram a fazer, eles começaram a estabelecer esse vínculo usando a fórmula. O Érico traz pra cá, mas vem do Walker, né? Sim. É a escola de Boston, se não me engano. Aí eu sistematizei isso como metodologia, eu gosto da fundamentação teórica. O MVP foi em 2020, com a Gilead. Ano passado a gente fez o primeiro projeto robusto com a Takeda Gastro. A Takeda fez ela inteira. E, esse ano esse produto tá bombando. Um monte de cliente fazendo e... Muito interessante, assim, eu analisando a capacidade, assim, empreendedora, né? Como que... começou lá em 2008, né? Sim. Eu sempre digo aqui as formas do médico A-O-Q, a capacidade de associação, o O de observação, Q de questionamento.
o E de experimentar, pôr em prática, e o N de networking, né? Isso. Como a gente percebe Isso, hein? é incrível. Isso é um artigo da Harvard Business Review, que fez um estudo com 3 mil pessoas consideradas inovadoras. Que E legal. elas descobriram que eles têm essas 5 características, Tá. que eu também, na minha metodologia... Você pode repetir rapidinho? A-O-Q. Ok. O cara que me escuta aqui, eu já falei isso aqui muitas vezes, mas eu vou falar de novo. Ah, eu tô curioso. Porque eu sempre olho se eu tô sendo isso, entendeu? Entendi. E aí, ok, não tá no artigo. Eu que criei pra eu lembrar tá. como que eu tenho que ser. Então, capacidade de associação. Observação. Você tem que observar o que as outras pessoas estão fazendo. Questionamento, você tem que ser curioso. Por que isso dá certo? Tá. Experimento. Você não pode ficar só na teoria, tem que ir pra prática. Tá. E networking, que eu falo que é a que dá sustentação para as 4 anteriores. Legal. Como que você vai associar, observar, questionar, se você não tem networking? Eu adorei isso, porque abrindo uma vírgula, né? Eu tenho um cliente agora, um grande influenciador digital, que desenvolveu uma teoria. Ele acha que existe uma mente que tem elementos empreendedores e que puxa a fila. E ele me convidou, eu não resisti, eu tô fazendo para ele, criando um autoteste com base neurocientífica. Sim. Então, começou com observação empírica, agora os estatísticos estão fazendo análise de conglomerado, aquela coisa toda de neurociência. Mas o que eu tô achando interessante? Mais gente observando que essas características do comportamento empreendedor, a primeira vez que eu tive contato foi quando eu fiz o Empretec no Sebrae, Sim, decisivo. Eles falam de 10 características, elas são fundamentais para... eu não sei se puxar a fila é o melhor termo, não sei se o empreendedor puxa a fila. É só um jeito de viver, né? Mas é um jeito que talvez... quero ver esse artigo da Harvard Business Review, porque você observa na natureza. Você observa, ele existe. Né? Ele existe. E a gente fala assim, mas eu não sou empreendedor. Eu gosto e quero contratar pessoas para trabalhar comigo que têm essas características. Então, essa característica, para mim, são características fundamentais do profissional da atualidade. Total. Que tem um mundo que muda muito rapidamente. Total. E voltando ao gancho que eu falei como empreendedor, eu percebo muito claro isso em você, como você vai pivotando o seu negócio sem mudar tanto a sua persona e sem mudar a sua fonte pagadora, que Exato. é quem você conhece, porque você conhece bem a sua persona, você conhece bem quem paga o seu produto. E isso é muito legal, porque e aí você passa assim, em 10 anos, pouco, você tem vários produtos e vai continuar essa trajetória de inovação. Esse, para mim, é o modelo do profissional de hoje. Sim, mas sabe onde que eu acho que isso é centrado? Eu tô agora, só agora, eu decido, a gente vai falar disso, expandir o método Sinapse para pessoas, não só para empresas. Mas eu tenho um mentor há 20 anos. Foi muito importante ele na minha vida como mentor. E ele sempre me falou o seguinte, olha, raciocínio associativo, inovação, tudo isso é importante, mas não esquece de uma coisa. Foca no cliente e entrega com consistência. O pessoal do meu time até reclama, falou, às vezes a gente cuida melhor do cliente do que da gente mesmo. Só que eu acho que é essa excelência na entrega, essa consistência que te faz caminhar. O que eu vejo de alguns empreendedores assim, afoitos, é que às vezes você começou um projeto agora. Por exemplo, eu só fui monetizar, eu fiquei em 2010 e 2011 com um cliente único. Porque foi uma fase ainda de sedimentar. Aí em 2012, nunca vou esquecer, eu ponho algumas apostilas debaixo do braço e vou no Congresso Brasileiro de Psiquiatria. E fui visitar os estandes. Aí a coisa começa a crescer. Mas, para os seus ouvintes, né, e para quem está começando principalmente, foca em ter um cliente que é seu advogado. Ele fala assim, esse cara entrega. As pessoas querem pessoas que entregam. Eu tenho uma frase... Parece pleonasmo, mas não é. Só foca quem é focado. Parece que é pleonasmo, mas assim, cara, a coisa mais difícil hoje também é você ter foco. E foco quer dizer capacidade de priorização de objetivos, estratégias e tarefas. Sim. Você tem que elencar as que são e com isso você tem que largar o resto. Quando você foca, você perde outras. Mas aí tá a sua chance de sucesso. Aí tá a sua chance de ser relevante. Aí tá a sua chance de fazer diferença. Mas isso tem um risco.
Sim. Porque quando você larga, dá baixa no seu CRM, aquela sua fonte de renda mais segura, ela não vai vir mais. Como o Steve Jobs disse, eu falei isso pra Veja há pouco tempo, a Veja me perguntou se o brasileiro tem capacidade de dizer não. O Steve Jobs, a frase dele, eu não lembro agora exatamente das frases, mas Steve Jobs, Freud, tem tudo nessa entrevista, dizia isso. A grande desafio da história é dizer não. Porque, né, cara, quando ele volta pra Apple e decide focar nesses produtos... então, é difícil, é tentador, não é fácil, mas o que eu faço geralmente? Eu faço momentos de expansão e contração. Então tem momentos que eu vou expandindo, aprendendo, agregando coisas. Aí de repente eu olho pra tudo e falo assim, tá na hora de podar essa árvore. Aí eu podo e foco total, hiperfoco. Então nessa contração e expansão a gente vai caminhando, né? Ô Ari, caminhando pro fim, esse papo muito gostoso com você, eu quero te perguntar o seguinte, uma questão aqui mais filosófica. O marketing, ele pode, e o neuromarketing principalmente, ele pode talvez ser perigoso. Por quê? Porque você pode convencer pessoas a atributos ou comprar produtos e serviços ou ter certo tipo de comportamento que não são verdadeiros, que não são favoráveis, né? Sim. Mas, por outro lado, é uma estratégia que para o empreendedor, para a empresa, para os grandes negócios, para os pequenos negócios, se bem aproveitado e calcado na verdade, no que agrega valor, é muito importante, funciona muito bem. Sim. Como você vê esse dilema? Como separar essas duas coisas? Excelente pergunta. Como o meu professor, Stefano Pontoni, é um professor de marketing, eu nunca vou esquecer da primeira aula dele, quando ele falou o seguinte, as pessoas confundem as coisas. Se você mente, você está manipulando. Se você condiciona as coisas a recompensa ou punição, você está coagindo. O processo de persuasão ele acontece numa atmosfera de livre escolha. E se ajuda o indivíduo a entender por que a sua solução é que melhor resolve o problema dele. Só que a gente vai para um limite ético mais complicado. Gatilhos mentais, por exemplo, né? O gatilho mental é algo que acontece com você, então, uma metáfora rápida. Quando eu vejo uma cobra, eu num processo, isso é um réptil. Você pula para trás para depois processar que aquilo é uma cobra. Então, o gatilho mental, o estímulo entra, passa pelo tálamo e já vai direto para o sistema límbico. Cara, se você quem sabe usar e se você quiser usá-lo de forma abusiva, é trágico. O que eu aprendi? Número 1, marketing é algo que é feito para melhorar a proposta de valor. Comercial é outro jogo. O que fica para mim no final das contas, Lourenço, porque as pessoas falam de limite ético, estou lendo um livro agora chamado Ruído, incrível, que mostra que a gente não é isento e livre quando faz julgamento e toma decisão. Mas o limite é o seguinte, integridade, como é que é formado o seu caráter, né? A gente nasce com temperamento, adquire um caráter e forma personalidade. Mas isso é muito pessoal, cada um tem um seu. A minha referência final é essa. Tudo tem que ser ganha, ganha, ganha. Ou seja, é legítimo que o empreendedor, que a empresa ganhe, ela está fazendo o papel dela. O cliente que ela atendeu ali, um médico, também precisa de ganhar, ele está se desenvolvendo. Só que o usuário final, a pessoa, também tem que ganhar. Então, o problema é quando você constrói relações que desfavorecem a pessoa final. O meu incômodo, a minha dor hoje na medicina, eu ainda acho que o paciente, que o cliente final é muito frágil. Então, depois que eu mudei aqui para São Paulo, cara, a jornada de quem está no sistema público e não está em São Paulo com câncer, por exemplo, é completamente diferente da quem mora aqui. Então, o que me norteia é, o que você faz beneficia a todo mundo? Top, você está num looping de crescimento. Se você está aproveitando de uma ponta frágil, isso aqui vai acabar dando ruim em algum momento, que é o que a gente vê essa emergência do universo digital, né? Sim. Que é incrível. Concordo, e a gente tem que fazer
esse raciocínio sempre nas nossas decisões, né? Sim. Eu penso, quando eu estou diante de um cliente, ganha-ganha. Será que eu vou agregar valor para o meu cliente? Sabe por quê? Porque se não agregar, ele vai encerrar o contrato ali comigo no primeiro momento. Esse fim de semana, estava num restaurante e minha esposa leu uma camisa, falou assim, você vai amar aquela camisa. Aí eu virei, cliente feliz não enche o saco. Duro, né? É duro, né? Mas, cara, se você deixar o seu cliente feliz, se agrega valor pro seu cliente, cara, é isso que você tem que correr atrás. Essa é a sua entrega. E aí que vai fazer você prosperar, perpetuar. Né? E aí, só que você tem que tomar só um cuidado. Se o seu cliente que você atende com o seu know-how, conhecimento, tá nesse jogo do ganha-ganha-ganha. Se o cliente dele também está sendo beneficiado. Boa. Porque quem falou isso pela primeira vez foi o William Ury, que é um grande negociador de conflito do mundo, né, lá de Harvard. Ele que negociava com o Hugo Chávez, Abílio Diniz que assinou. Com ele que eu aprendi isso. A gente aprende na mediação de conflito. A mediação de conflito tem elementos fundamentais para moderar pequenos grupos. Então a gente bebe dessa fonte. Se você não pensar no ganha, pode não ser na sua geração, mas uma hora isso vai dar ruim. E eu não sei, né, Lourenço, mas no final fica a nossa biografia, né, mano? Claro. Ou seja, isso aqui tudo é biografia, então... Opa, exatamente. Esse é o jogo, E né? no final vai sua cabeça no travesseiro todo dia, né? Sim. A hora que você vai dormir e você fala assim, o que eu fiz hoje e como que eu vou acordar amanhã? Sabe o que Stefano me disse, cara? Ari, lembre que com os superpoderes vem as responsabilidades. Não vai causar a morte do tio Ben. Então é isso. Se você tem poder, cara, como é que você vai usar isso, né? Agora, claro, né? Os limites filosóficos, éticos e o campo do julgamento humano, dá pra falar disso 2 dias. Ari, pessoal, tô conhecendo o Ari hoje, gravando presencialmente. Você pode ver a gente no YouTube também, escutar no Spotify, em todas as plataformas de podcast. Prazerão, cara, foi muito bom. Que legal. Eu tô vendo, a gente foi contemporâneo ao UFMG, eu formei no UFMG. Eu saí de lá, eu fiquei de 2002, formei em 2007 e saí em 2011 da residência. Com certeza. Qual residência? A radiologia, no Hospital das Clínicas. Eu tava lá no Bias Fortes. Então. Tava naquela atmosfera. Nós cruzamos lá, com certeza. Então, muito prazer em conhecê-lo, desejo sucesso aí para Sinapse, metodologia Sinapse e para você. Uma aula tivemos aqui com você Lourenço, o recado final, cara, que coisa esses encontros, né? Já devia ter te conhecido antes. Às vezes, quando eu falo esse tanto de coisa, parece ficando tudo meio complexo. E aí eu decidi agora parar de trabalhar só com empresas e também trabalhar com pessoas. Estamos abrindo nossa primeira turma aí, quem quiser interessar. Mas o que é o foco é que eu vou lançar o livro Método Sinapse em abril. Vai ser um lançamento assim que a gente quer... São 7 anos preparando esse livro. E vai ser um livro prático, então se você quer desenvolver habilidade de comunicação, seja para moderar pequenos grupos, para se comunicar melhor, e acima de tudo, para desenvolver traquejo e lidar com pessoas, fica ligado que o livro aí do Método Sinapse vai estar em abril nas melhores livrarias. Perfeito, sucesso. A gente vai voltar para contar o livro seu, Sem viu? dúvida. Beleza. Obrigado, Lourenço. Obrigado, um abraço. Abraço. Obrigado você aí que é da nossa audiência. Se gostou, compartilha, dá um like, avisa para seus colegas pra gente continuar trazendo pessoas importantes para você. Obrigado.